ok? Mas o material... Agora está gravando. O material de exercícios e de teorias básicas, ele é um material que o professor construiu com alguns alunos em 2019. Então, esse material ele poderia sim passar por uma atualização, mas o professor não conseguiu. Então, eu quero que tu saibas ali que no momento que tu estiveres estudando e lendo esse material, ele é um material de 2019. Por que eu estou dizendo isso? Porque o assunto de hoje, turma, é movimentos sociais. E os movimentos sociais, eles passaram, obviamente, por transformações, algumas mudanças, inclusive na pandemia e na pós-pandemia. Então, o professor tá te dando um material, né, que foi construído em 2019. Então, ele pode ter algumas atualizações, principalmente movimento feminista e movimento LGBTQIAPN+. Então, esses dois movimentos, eles, obviamente, sofreram algumas mudanças, algumas transformações, de acordo com o nosso contexto. Então, o professor poderia ali dar uma atualizada, mas eu pensei, cara, se eu tentar atualizar, eu vou demorar mais para entregar. Então, o professor já colocou isso para vocês. Mostrando muito rapidinho, mas sem roubar o foco da aula, tá? Só para... deixa eu ver onde é que está minhas bagunças aqui. Mostrando rapidinho para vocês esse material, só o layout assim dele, na verdade, porque o professor, aqui, ó, estão vendo meu WhatsApp, ó, aqui, isso aqui eu já coloquei para vocês, tá? Questões sobre os movimentos sociais. Como a gente vai estudar movimentos sociais, e é obviamente que numa aula não tem como fazer tudo, e nunca será um ponto final, sempre será uma reticência nas nossas aulas, o professor colocou aqui para ti olha, deve ter tem uns 40 exercícios aqui, tá? 40 questões de vestibulares sobre os movimentos sociais. Esse PDF aqui, tá? Ele tá sem gabarito. Mas o professor também te enviou o com gabarito. Olha só que bonito. Então, tu tem aquele com gabarito, tá certo? E o sem gabarito. Então, para poder estudar movimentos sociais, é um bom começo aí, né, tentar estudar esses exercícios. Outra coisa que o professor também colocou para você é uma teoria básica dos movimentos sociais, tá certo, gente? Então, esse PDF aqui, ó, de novo, tá? O professor construiu com alunos que o professor dava aula em 2019. Então, tem uma teoria básica aqui, é óbvio que ela não se esgota, né? A teoria, com certeza, ela é maior, enfim. Então, aqui tem movimento feminista, nós temos aqui, ó, movimento da independência da Índia. Então, para a gente falar um pouco do Gandhi, por exemplo, que é um cara que também cai no vestibular. Movimentos civis dos Estados Unidos. Então, por exemplo, Martin Luther King, Ku Klux Klan, Panteras Negras. E, se o professor tivesse tempo, eu teria, obviamente, que colocar hoje Malcolm X. Então, muitas vezes a gente fala muito do Martin Luther King e se esquece de falar do Malcolm X, que também foi um ícone nessa luta dos direitos civis nos Estados Unidos, tá bom? O movimento anti-apartheid de Nelson Mandela, então tem algumas escritas aqui sobre isso também. Alguém quer falar, gente? Se alguém abrir o microfone aí, fica à vontade. Juliana, não estou te ouvindo, Juliana. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Juliana, você tá bem, Juliana? Fala comigo. Não esqueci. Ficou legal, né? Especificamente quando tiver. Tô rachando aqui. Eu não sei se ela tá falando comigo ou se ligou sem querer o microfone. Eu vejo com a minha mãe, ela fica tipo. Gente, a Juliana tá falando comigo ou o microfone dela foi sem querer? Professor, desliga o microfone dela, ela nem tá ouvindo. Tá, é isso, Vanessa, tá? Pois é, que eu não queria ser, tipo, sei lá, sabe aquela coisa que eu não queria ser limitador, então eu não sabia se ela tava falando comigo ou se o microfone dela tinha sido... Tá, bom, qualquer coisa ela depois ela escreve ali, tá?
Movimentos contra a Guerra do Vietnã, tá bom, turma? Então, movimento hippie, movimentos na França, né, de 1968, movimento estudantil. Então, tem bastante coisinhas aqui. E o movimento LGBTQIAPN+, ok? Então, por que eu coloquei mesmo assim, né? Porque a rebelião de Stonewall é um fato extremamente importante para quando a gente for falar sobre movimentos LGBT, tá bom? O movimento chega no Brasil, então tem umas 10 páginas aqui que vale a pena a leitura, tá certo, turma? Então, o professor vai tirar aqui agora, vou fechar os meus materiaizinhos aqui. Aqui é a lista de presença que eu vou mandar para vocês depois. Aqui. E agora vamos colocar o nosso material de hoje, tá bom, turma? Então, materialzinho de hoje. Aí, ó, movimentos sociais e ações coletivas. Muito bem. Dá um sinal de fumaça, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí, gente? Ok? Vamos começar então agora para valer, tá bom? Aula de hoje, semana 8, movimentos sociais e ações coletivas. Muito bem. Gente, o movimento social, ele obviamente, os movimentos sociais ou ações coletivas, como diz o próprio nome, ele é uma ação não individualista. Ele é uma ação sempre coletiva e, na maioria das vezes, esse movimento social, ele está caminhando rumo a uma democracia, rumo a uma emancipação daquelas pessoas que ainda não têm os seus direitos garantidos. E por que eu digo que na maioria? Porque existem grupos sociais que não querem transformar a realidade. Tem grupos sociais que querem manter a realidade. Então, obviamente, dentro da sociologia, a gente vai focar mais em ações coletivas que mudam os rumos da sociedade, que transformam, não aqueles que mantêm os privilégios, mas a gente sempre precisa saber que há grupos que querem manter a estrutura, né, enquanto estrutura capitalista, estrutura de opressores e oprimidos, estruturas de pessoas que foram menorizadas ou querem manter de propósito as minorias, diante de uma minoria matemática, mas que é classe dominante. Então, os movimentos sociais, eles têm essa característica. Grupos coletivos que estão na luta de direitos, buscando transformar a realidade, emancipar as pessoas. Porém, existem alguns grupos, enfim, que querem manter a estrutura, manter o privilégio. Dentro dos grupos, dentro dos movimentos sociais, a gente vai encontrar ações coletivas de longo prazo e ações coletivas de curto prazo. Movimentos sociais. Deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp agora, ou pelo menos tirar o somzinho dele para não ficar incomodando a gente, tá bom? Um movimento de longo prazo são os movimentos trabalhistas, movimentos feministas, movimentos MST, por exemplo, que são grupos que acabaram, pelo longo tempo de luta, pelo longo tempo de vivência, acabaram se tornando instituições. Então, existe sede, existem presidentes, existem organizações, existem lideranças firmes, organizadas, que buscam organizar, de certo modo, para as pautas e para as lutas que tem dentro do Brasil. E, ao mesmo tempo, tem ações coletivas de curto prazo. Então, um exemplo que me vem agora aqui na cabeça foi a greve, a última greve dos caminhoneiros, por exemplo. Então, essa greve dos caminhoneiros, turma, faz o quê? Uns 2, 3 anos? Que tinha fila de carro nos postos de gasolina para abastecer, por exemplo, né? Alguns produtos não estavam chegando justamente pela paralisação dos caminhoneiros, e foi uma ação de curto prazo. Foi uma ação que precisava se manifestar naquele momento. A Juliana ligou de novo o microfone dela. Vou dar uma desligada no microfone, me perdoa, meu amor. Tá bom? Ações de curto prazo, então, são aquelas ações que têm uma força
ok? Mas ele é uma força por um tempo. Outro movimento que aconteceu também em alguns lugares do país, enfim, foi aquele momento em que os alunos começaram a ocupar as escolas. Vocês se lembram daquelas organizações, principalmente nas escolas do Estado, que haviam ocupações? Então, o movimento Ocupa a Escola não é um movimento que tem até hoje, mas ele foi um movimento que existiu para um determinado momento, para dizer algo para a sociedade, e que durou ali 1 mês, 2 meses. Tá? Então, sempre vai haver isso. Movimentos de curto e de longo prazo. E a função da sociologia é compreender esses objetivos, tá? Gente, quando a gente estuda a Idade Média, início da Idade Moderna, principalmente antes da formação dos Estados Nacionais, essas revoltas, né, essas mobilizações, eles eram extremamente violentas. E com a formação do Estado moderno, com o discurso, com o início da democracia, com o início também do liberalismo no sentido da liberdade, né, esse caráter mais violento e agressivo foi dando espaço para o diálogo. Bianca, quer falar, Bianca? Pode falar. É que eu queria tirar uma dúvida. Pode tirar. Movimentos sociais sempre vão estar ligados a algo positivo, algo que melhore a vida das pessoas? É que anteriormente tu ressaltou que podem mudar ou conservar certos privilégios. Então eu pensei nisso, tipo, então quer dizer que existem movimentos sociais que querem, por exemplo, sei lá, manter, sei lá, por exemplo, privatizar o SUS, dando um exemplo aqui. Tipo, isso seria, em teoria, um movimento social, por mais que não fosse algo do bem, em teoria, no que nós entendemos como bem ou mal? Sim, é um movimento social de curto prazo que tem uma finalidade de manter um privilégio. Ku Klux Klan, por exemplo. Ku Klux Klan é um movimento de longo prazo, porque ainda existem os neonazistas, ainda existem pessoas que fazem parte desses grupos, né, de supremacistas brancos que querem manter o privilégio. Então, tu vai, obviamente, dentro da sociologia, a gente vai estudar muito mais os movimentos de emancipação, os movimentos de libertação, mas vai sempre aparecer os movimentos que são contra. Por exemplo, vocês se lembram da escola sem partido? O que era a escola sem partido naquele momento? Era um movimento que, em nome do sem partido, queria aplicar o discurso de que uma escola deveria ser neutra, por exemplo. Não, a escola, ela não deve ser neutra. A escola, ela deve ser uma escola de todas as ideias. A escola tem que ser o espaço das ideologias, dos diálogos, dos discursos, dos debates, das construções, e não uma escola neutra. E que, por trás daquele projeto de escola sem partido, de neutralidade não havia nada. Havia, na verdade, uma derrubada daquilo que eles estavam interpretando como doutrinação. Então, existem movimentos que vão... Haviam movimentos abolicionistas, mas haviam movimentos que queriam ainda que permanecesse a escravidão. A Guerra Civil dos Estados Unidos. Toda aquela parte... Isso, Liliane, muito bem. Toda aquela parte sulista dos Estados Unidos estavam apoiando a permanência da escravidão. E a parte norte dos Estados Unidos, haviam movimentos que queriam acabar com a escravidão. Então, um dos fatos que proporcionou, enfim, corroborou na Guerra Civil dos Estados Unidos foi essa. E é por isso que até hoje o sul dos Estados Unidos ele é mais racista do que o norte dos Estados Unidos. Então, sempre vai haver, Bianca, partes de movimentos que, sim, estão contra a emancipação, estão contra a favela venceu, #favela vence. Então, sempre vai ter esses burburos, esses grupos que são menores, mas existem. Tá? Assim como tem grupos que querem acabar com direitos trabalhistas, por exemplo. Também isso seria. Então, a função dos direitos... O Brasil, ele é um país
que tem bastante direito trabalhista, e que bom. Só que sempre vai ter movimentos que estão a fim de acabar com certos direitos que os trabalhadores conquistaram pelo seu movimento trabalhista, né, de passeata, de greve, de luta. Então, todos os professores hoje e outras pessoas, enfim, né, trabalhadores assalariados, pessoas assalariadas que têm os seus direitos hoje garantidos, nenhum veio de presente. Todos vieram na base do esforço, do panfleto, da passeata, da greve, tá? Alguns comentários, né? Peraí, vamos ler os comentários sobre. Achei que não fosse tipo a classe trabalhadora não quer, mas só uma pequena parte querendo já se torna um movimento social. Sim, sim. Porque o que é o movimento? É que assim, quando a gente pensa em movimento social, a gente parte do pressuposto dos grandes movimentos, ok, que existem e que são hoje quase que instituições. Só que a passeata que a gente faz, né, a greve que a gente faz, ou, por exemplo, morreu alguém de modo inocente na periferia e o bairro inteiro faz uma passeata pela paz. Aquilo é uma ação social. É uma ação social para dar um recado, é um movimento social aquilo, ok? Para dar um recado, para dizer que foi injusto, para cobrar justiça, para que não aconteça, para que não ocorra uma impunidade diante do que aconteceu. Então, o movimento social, ele é todo movimento que está na luta, ok? Seja pequeno ou seja grande. Podar os professores, que era aquela ideia ali do Escola Sem Partido, né? Movimento social parte de uma parte da sociedade, não precisa ser da classe trabalhadora só, perfeito, e principalmente hoje em dia, né? Então, quando Marx vai falar do movimento social, Marx ele está trabalhando apenas naquela relação do trabalho, né? Patrão e empregado, patrão e empregado. Então, Marx, quando ele vai teorizar sobre, principalmente as massas revolucionárias, essa massa ela precisa criar uma consciência de classe e ela tem que ir para a luta, ela tem que ir para aquela luta revolucionária. Só que o mundo girou, né? Muitos trabalhadores, de certo modo, começaram a ganhar alguns direitos. Tem o lado bom dos trabalhadores ganharem direitos. E qual foi o lado ruim? Fragmentou a união da classe trabalhadora. Professor, o senhor é contra o direito do trabalhador? Lógico que não, gente. Né? Claro que não. Até porque a pauta era, né, o direito trabalhista. Então, a gente lutava pelo direito trabalhista e, com grandes esforços, os governos davam os direitos. Só que chegou um determinado momento que a classe trabalhadora, diante daquilo que estava recebendo em direitos, ela foi se desfragmentando. Hoje, gente, a classe trabalhadora, isso, de certo modo, geral, tá, turma? É uma crítica, mas eu penso que é uma crítica construtiva, tá? A classe trabalhadora hoje do mundo, ela está desunida em função das próprias legislações que acontecem no mundo, diferentes, legislações diferentes. Por exemplo, o trabalhador da Apple, o cara que está lá na linha de produção fazendo um celular, se ele está na China, ok? Ele vai ser um tipo de classe trabalhadora. Agora, se ele está no Brasil, se ele está nos Estados Unidos, se ele está na Europa, ele vai ser um outro tipo de trabalhador. Ou seja, é a mesma classe operária, só que tem países tão flexíveis que não te dão direito a nada, e aí realmente é uma exploração muito maior, né? E existem países que tu é classe trabalhadora, mas tu tem alguns direitos alcançados já naquele país que te permite estar melhor do que o outro. Então, é óbvio que a gente luta pelo direito, mas ao mesmo tempo, né, a classe trabalhadora, ao ganhar direito, ela foi diminuindo essa força, entenderam? Ela foi diminuindo essa luta. E hoje, a gente não percebe mais somente lutas entre patrão e empregado. Hoje, a luta ela é cultural. Então, o nome que eu vou falar agora aqui não está no material, tá? Mas o Antônio Gramsci, ok? Antônio Gramsci,
Vamos escrever o nome desse bonito aqui, que esse cara vale a pena, tá? Antônio Gramsci. E agora, será que eu escrevi certo o nome do bonito? Peraí. Antônio Gramsci. Não, mas eu não escrevi o Gramsci, tá errado. Gramsci. Alguém dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí na internet aí, tá? O Antônio Gramsci, ele se deu conta disso do que o professor está falando, tá? Que a classe trabalhadora, ela foi aos poucos se desfragmentando. E foi surgindo no mundo, não mais o patrão enquanto opressor e o empregado enquanto oprimido. Muito obrigado. Muito obrigado, Bianca. Gramsci, ele está se dando conta de que não há mais só o patrão, há uma cultura dominante, há uma cultura das elites. E também, em detrimento, há uma cultura dos oprimidos, há uma cultura dos povos e etnias que foram menorizados. E é justamente desse grupo de cultura oprimida, desse grupo de povos menorizados, que foi nascendo os movimentos sociais. Por exemplo, na história do mundo, responda aí, ó, enquete. Na história do mundo, quem se deu melhor, homens ou mulheres? E aí? Valendo 1 milhão. Valendo 1 milhão. Hã? Na história do mundo, quem se deu melhor, brancos ou pretos? Valendo 1 milhão de novo. Na história do mundo, quem se deu melhor? Os héteros sexuais vivendo uma heteronormatividade ou homossexuais? Quem se deu melhor no mundo? Quem se deu melhor no mundo? Pessoas sem deficiência física ou pessoas com deficiência física? Em virtude dessa cultura que foi menorizada, que foi desprestigiada, deslegitimada, esses grupos começaram a construir movimentos sociais. E é exatamente esses movimentos sociais que a sociologia ela não vai deixar de criticar os outros, ok? Mas a sociologia ela vai trabalhar mais os movimentos dessa cultura dominada, buscando a emancipação. É isso aí, Roberta. É isso aí. E por que que isso não é um papinho, né, Roberta? Porque é exatamente isso, meu amor. O branco nunca se preocupou em ser branco na hora de procurar um emprego. O homem nunca foi um peso, o homem dizer que é pai ali na hora do emprego. Né? O homem branco não se preocupa. Muitas vezes, então, a mulher vai se preocupar. O negro vai se preocupar. Por que que em Pelotas, nas madrugadas da cidade, estão cheios de pessoas trans e travestis, e gays e lésbicas se prostituindo? Todo mundo gosta do ofício da prostituição? Ou a maioria não é aceita no mundo? A maioria não é aceita à luz do dia, e como a maioria não é aceita à luz do dia, vai viver no submundo da madrugada. Fala, Bianca, pode falar. Inclui-se também que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas transgêneros e travestis, e, além disso, é um dos países que mais consome pornografia trans e travesti. Olha só que doideira, né? As hipocrisias, né? Sim. As hipocrisias. Porque, no fundo, a gente tem uma sexualidade fluida. No fundo, as sexualidades, elas são heterogêneas, variadas, mas na hora da gente abrir a boca para buscar as autoafirmações, as pessoas, elas são rígidas, as pessoas são sólidas, as pessoas dividem, né? As pessoas não querem saber de uma autoafirmação. É óbvio, né? Não quero generalizar aqui também, né? Por favor, porque hoje em dia eu penso que ainda, diante de todas as questões envolvendo preconceitos, hoje em dia existe um certo empoderamento que permite muitas pessoas hoje se autoafirmar naquilo que são, coisa que antigamente não acontecia, né?
Comentários aqui, né? Acho que 65% das mulheres héteros que tiveram contato com alguma, isso foi por conta de uma traição do marido. O Brasil é o país que mais consome pornografia trans. Não é um dos, é o que mais consome. É? Muito bem. Gente, os direitos que estes movimentos estão buscando na história dos movimentos, tá bom? O primeiro movimento, quem vai falar isso é um cara chamado Thomas Marshall, tá? O Thomas Marshall, ele faz um histórico dos movimentos sociais e um histórico, perdão, dos direitos, ok? Ele vai falar dos movimentos, mas ele vai falar dos direitos. O primeiro direito que os movimentos começam a buscar, ele é um direito civil, o direito da liberdade, o direito de uma autoafirmação, o direito das mulheres terem os mesmos direitos do que os homens, por exemplo, naquela questão da Revolução Francesa. Então, a Mary Wollstonecraft e a Olympe de Gouges, que são as feministas ali da primeira onda, as feministas da Revolução Francesa, não vi, Roberta, não vi. É isso, ó, olha só, a PL que quer acabar com o casamento homoafetivo. Gente, isso é um movimento social, tu entende? Porque isso é um movimento. É um movimento que vai ganhar força ou não, vai depender daquele grupo lá que está encabeçando uma PL, por exemplo. Então, isso é uma ação também coletiva, mas que é uma ação que busca ferir o princípio da liberdade, por exemplo. Né? Então, muitos debates, né? Legalização da maconha, isso também é uma ação coletiva. Né? Seja para quem quer legalizar, seja para quem não quer legalizar. Então, a Roberta tá jogando isso, Roberta. Olha só, por que o movimento social é um assunto sempre atual, né? Porque está sempre em pauta. E a gente precisa entender, turma, que grava bem isso que eu estou falando, ok? Todo movimento social que busca mudança e transformação só vai sossegar quando a sua pauta estiver escrita no formato da lei. Porque essa é a luta. Não basta ir para a rua, fazer passeata, greve, usar a rede social para propagar as tuas lutas. Isso faz parte do movimento hoje em dia. É a maneira como o movimento se materializa. Porém, os movimentos sociais, eles não vão sossegar enquanto eles não conseguirem pressionar os deputados, principalmente, que é a primeira porta da legislação. Então, para que serve ali a Câmara de Deputados? Aquela primeira porta da legislação, e a gente sabe que a nossa legislação ela é bicameral, são duas câmaras, né? São duas câmaras. É a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Os deputados é a porta de entrada e os deputados são aqueles que vão interagir com a sociedade, buscando os interesses da sociedade. Mas quando os interesses da sociedade estão, de certo modo, vamos pensar que coloca em risco ou coloca em jogo, ok, alguma coisa que eles entendam que seja interessante para o Estado, os senadores entram em conflito. Então a gente precisa entender que o Senado se preocupa mais com o interesse dos estados, do Estado como um todo, ok? E os deputados ali federais, eles estão preocupados, ou deveriam estar, né, turma? Deveriam estar preocupados com as nossas necessidades. Então, por que no poder legislativo nós temos duas câmeras? Justamente para ter esse conflito, ok? E esse conflito precisa ser saudável. Por que esse conflito precisa ser saudável? Vamos lá. Será que a gente conseguiria, num ano, por exemplo, estabelecer todos os direitos, todas as pautas de todos os movimentos? Será que um governo, em um ano, conseguiria dar conta de todas as demandas? Ok? Eu imagino que não. Eu imagino que nenhum governo consegue dar conta de todas as demandas, ainda mais vivendo no nosso país, gente. Então, sempre vai ter um conflito ali, legislativo, para ir devagar mesmo, ok? Às vezes vai devagar demais, né?
Às vezes vai devagar demais, essa é real. Mas existe, tá? A Roberta, olha, mas a Roberta, segue escrevendo aí, Roberta, que eu vou lendo devagarinho, tá, minha querida? Engraçado que um deputado bem famosinho está sendo indicado para expor uma garota trans de 14. Isso não se fala, né? Ele não conseguiria, mas também nunca tentaria. Roberta, tu sabe que hoje, tá, apareceu para mim isso aí, só que o professor vai ter, eu quero ver. Se eu não me engano, esse cara aí que tu tá falando foi conversar com o Silvio Almeida ainda. Então eu quero dar uma olhada melhor, tá? Eu quero ver essas questões. O professor tá meio boiando aí, ó, mas a Roberta tá ligadaça nos poderes, ligadaça nas movimentações sociais. Muito bom, querida. Né? Isso aí, Bianca. Gente, os direitos, então. Primeiro lugar, os movimentos sociais buscaram os direitos civis. Aos poucos, foram lutando pelos direitos políticos e os direitos sociais. Tá bom, gente? Thomas Marshall, ele vai dividir os direitos em 3. É o modo como ele vai categorizar. Direito civil, ir e vir. Direitos políticos, votar, participar de uma democracia direta ou representativa, e sociais, saúde, educação, moradia, saneamento, participar das políticas públicas. Né? As políticas públicas são ações que buscam dar conta dos direitos sociais em primeiro lugar, tá, gente? Alguém pode ir me informando aí, por favor, do horário, tá? O professor vai dar uma corrida agora, tá? Vou dar uma corridinha, tá bom, gente? Obrigado! 9h41. Isso aí, então, ó, o professor agora vai dar uma corrida nesse material, tá bom, turma? Bom, ações coletivas em sistemas de ditadura, ok? Obviamente, serão perseguidas e reprimidas. E numa democracia, as ações coletivas são garantidas pela Constituição, o que não significa que não sejam censuradas, ok? Porque essa democracia ela pode ser autoritária. Então, numa democracia, vai haver também certos modos de repressão, porém, tu tem a Constituição que garante os teus direitos e garante a tua liberdade de expressão. Numa ditadura ou num regime totalitário, que é pior, as pessoas rasgam a Constituição, elas engavetam a Constituição e a lei passa a ser somente o executivo. O executivo tem o poder de legislativo e o poder de judiciário. Então, num regime ditatorial ou totalitarista, ele tem esse caráter, né? O poder está unicamente na mão de uma pessoa só. E a democracia, que é onde a gente vive, nós temos o direito garantido pela lei, por mais que muitas vezes a gente vai sofrer processos de censura, repressões, cancelamentos, enfim, tá bom? Para o Karl Marx, como o professor já tinha falado, para ele a ação coletiva olha só, é o reflexo de uma classe que tomou consciência. Então, para Karl Marx, quando as massas se reúnem para a revolução, quando as massas se reúnem para passeatas, para Marx é realmente o reflexo de que aquela massa, aquela classe popular tomou consciência. Porém, nem todo sociólogo vai pensar assim. Ortega y Gasset, ele vai dizer que muitas vezes a massa, ela não sabe nem o que está fazendo, por exemplo, porque ela acaba sendo liderada por uma representação. A massa, muitas vezes, ela pode ser conduzida como um rebanho. Então, aqui existe um conflito na sociologia. Para Marx, as grandes manifestações são resultados de quem tomou consciência e foi à luta. Mas para Ortega y Gasset, para a escola de Chicago, por exemplo, eles vão entender que essas manifestações nem sempre significam que um grupo de pessoas tomou consciência. Porque essa manifestação ela pode ser irracional, né? Mesmo demonstrando uma insatisfação perante ao Estado, essa manifestação ela pode ser irracional, como vai afirmar os sociólogos da Escola de Chicago. Manipulações das massas, por exemplo, a própria Escola de Frankfurt, que gente, a Escola de Frankfurt é uma escola cujo os filósofos, eles
Eles que trouxeram essa palavra emancipação. Então, quando a gente coloca lá na redaçãozinha nossa, de que a gente tem que contribuir com a emancipação, de que os povos têm que se emanciparem, o grupo de filósofos que mais usou essa palavra, ok, foi a Escola de Frankfurt. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Marcuse, Habermas, tá? Libertação é a mesma coisa? Pode ser, mas a palavra libertação, ok? Quando a gente fala, temos que buscar uma libertação da classe, né? Presta bem atenção. Quando a gente fala em libertação, turma, a gente está falando de Paulo Freire. Quem usa a palavra devemos procurar devemos libertar as consciências. Libertação, ok? É Paulo Freire, ok? Quando a gente fala de emancipação, quem cunhou essa palavra foi a Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt, embora busque, né, emancipar a classe trabalhadora também, porque uma parte dela é marxista, ok? Vai entender que nem sempre essas classes elas estão com uma boa consciência, pois, afinal, foram as classes que também apoiaram regimes totalitários. Então, quantas vezes está aquela multidão na rua, mas a multidão ela está porque ela foi extremamente alienada pela mídia, pelo jogo do discurso e pelo conflito. Então, não te esquece aí que fascismos, nazismos e outras ditaduras pelo mundo foram apoiadas muito por grandes partes da classe popular, assim como haviam partes da classe popular que não apoiavam, tá certo? Gente, sobre a história dos movimentos sociais, tá? O pessoal tá acordado aí? Ah, faz um barulhinho aí, faz um sinal de fumaça aí, faz um sinal de fumaça. Vamos lá, gente, vamos lá. Estamos acabando, tá? Estamos acabando, só que não, né? Enfim. Quer falar, Bianca? Pode falar, levantou a mão para mostrar que tá Só para dizer que eu tô acordado. acordada, tá? A história dos movimentos sociais, tá? Quando a gente estuda movimentos sociais, a gente está fazendo, no mínimo, umas três divisões. Primeira divisão, movimentos sociais no pós-guerra. O que passa a acontecer no mundo depois da Segunda Guerra e depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita em 1948. Eu peguei um link, a Bianca estava aconselhando vocês a usarem repertórios que vocês tenham um domínio do repertório. Eu achei muito legal da Bianca falar isso. Agora, aquele repertório que eu não domino, turma, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. E fica a dica aqui, ok? Leiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30 artigos, 6 páginas, e vocês podem usar muito a Declaração Universal. E foi logo após a Declaração Universal, turma, que esses movimentos começaram a borbulhar pelo mundo. O que já demonstra uma globalização. Então, a Declaração Universal, uma visão ocidental de valores universais, ok? Vamos pensar, né? Não estou dizendo que são valores ruins, tá? Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos são valores universais numa ótica do Ocidente. Mas, em função dessa declaração, muitos movimentos começaram a borbulhar, ok? E esses movimentos começam a nascer nesse momento também, tá bom? Movimentos do pós-guerra no Brasil, que vai começar pela reforma agrária. Não te esquece ali que o Jango, quando ele vai sofrer o golpe militar, muito do golpe que ele sofreu é em função da reforma agrária, da reforma agrária que ele queria propor. Então, como ele queria propor uma reforma agrária, isso foi palco para a briga, e isso foi um dos grandes, enfim, pretextos ali. Então, não era só o medo comunista, não. Iria haver uma grande reforma agrária e uma grande reforma na educação. Tanto que o Jango, ele saiu correndo, deu 3, 4 meses depois, e o Paulo Freire saiu correndo. Paulo Freire ia morrer no Brasil, por isso que ele foi embora. E o Paulo Freire iria fazer ali a pedagogia do oprimido. Ele iria colocar em prática a pedagogia do oprimido, ele teve que ir embora, ficou apavorado, né? E escreveu muito no exílio.
enfim, escreveu, voltou só 20 anos depois, praticamente. Então, a reforma, os movimentos sociais, perdão, no Brasil, vão começar do campo para a cidade. E a terceira parte da divisão é uma parte mais atual, ok? Que o que vai caracterizar os movimentos da atualidade, turma, é o uso das tecnologias. Então, por exemplo, a quarta onda do movimento feminista faz parte dos movimentos da atualidade. Né? Fórum Social Mundial, que o primeiro Fórum Social Mundial ocorreu em Porto Alegre, as ONGs que nasceram, a Primavera Árabe, que a gente só teve conhecimento do que estava acontecendo no norte da África por causa do Facebook. O pessoal ia manifestar, o pessoal estava morrendo a tiro pelos exércitos, enfim, pelas polícias, e o pessoal começou a colocar no Facebook aqueles vídeos. E, em função dos vídeos, o mundo começou a ter conhecimento de todos os regimes totalitários que ocorriam ali no norte da África, tá? Isso começou em 2010, por exemplo. Hoje em dia, se tu procurar no YouTube, tá? Tu vai ver pessoas batendo palma para a Primavera Árabe e tu vai ver pessoas criticando a Primavera Árabe porque em alguns países as coisas melhoraram depois da Revolução, ok? Em alguns outros países as coisas não melhoraram. Então é interessante porque cada país é uma novela diferente, ok? Uns 8, 9, 10 países passaram por processos de regimes totalitários, onde teve guerra. Os Estados Unidos extremamente, vamos dizer, conveniente, conivente. Para algumas ditaduras ele apoiou, para outras ditaduras ele enfrentou. Então, assim, ó, é uma novela. É uma novela que daria, sei lá, 2, 3 aulas e o professor, para ter segurança, também deveria estudar isso de novo, tá certo? Mas é uma novela, tá bom? Então, Primavera Árabe, a gente teve conhecimento de tudo aquilo por causa das redes sociais, né? Eu estava estudando a Era Vargas e ele flertava muito com o nazismo. Tipo, ele não deixava claro o apoio, obviamente, se dizia neutro, mas algumas atitudes diziam o contrário, como impedir a entrada de judeus no país. Perfeito. Lembro daqueles vídeos do Estado Islâmico nas redes sociais também. Sim, com certeza, né? As queimas de bandeiras também são um exemplo do nacionalismo, do nazifascismo no Brasil, que Vargas fez. Perfeito, perfeito. Movimentos sociais do pós-guerra. Coloquei uma listinha aqui, ok? Gandhi, ok? Ele está morrendo no mesmo ano da Declaração Universal. Então, o professor, assim, eu não fiz aí, de certo modo, uma cronologia, tá bom? Mas, porque eles estão tudo assim, ó, tá tudo muito simultâneo. Mas, os movimentos, enfim, eles, como exemplos aqui para a gente estudar, movimentos pela independência da Índia, movimentos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X, o professor tem que atualizar o material, Panteras Negras, Ku Klux Klan, movimentos anti-apartheid, Nelson Mandela, movimentos contra a guerra do Vietnã, movimento hippie, que o professor não colocou aqui a palavrinha, mas o movimento hippie foi extremamente importante, principalmente porque muitas ONGs ambientais e as tecnologias estão nascendo com pessoas que, na época, participavam do movimento hippie. Então, o movimento hippie é muito show, tem que estudar. Steve Jobs era um hipeiro ali, pá, na frente, nos fundos do quintal do pai dele, ali, fumava um beckzinho e ficava pensando no sisteminha, enfim. Então, movimento hippie, ele deu, e tem coisas legais do movimento, tem coisas complicadíssimas do movimento hippie, Então, vamos pensar que o movimento hippie acabou muito pelo abuso da droga. Então, é óbvio que o professor não vai ficar aqui fazendo apologia a uma cannabis, a gente precisa entender aqui que o movimento hippie exagerou no seu consumo da droga e, em função disso, gerou um grande movimento ali de pessoas desempregadas, depressivas, desconscientizadas, acabaram... O que aconteceu? O movimento hippie, que era um movimento de conscientização, a maioria daquela gurizada, vamos lá, foram para as ONGs ambientais, criaram tecnologia,
é óbvio, né? Mas a grande parte, sabe o que eles viraram? Classe operária, gente. Classe operária. Porque movimento hippie não é só vida louca. E aí muitos ali viveram só na vida louca, numa vida super nietzschiana, mas entenderam Nietzsche errado também, enfim, né? Entenderam Nietzsche errado, porque Nietzsche não era vida louca. Mas um dia a gente vai estudar Nietzsche. E eu sei que muitos aqui já estudaram. Então Nietzsche não é vida louca, mas o movimento hippie se perdeu e hoje tu tem fragmentos, ok? Mas tu tem bons fragmentos. Vamos pensar que o Greenpeace também nasceu no berço do movimento hippie. Steve Jobs, Bill Gates, toda aquela gurizada ali, enfim, do Vale do Silício, os caras todos participavam do movimento hippie. Mas sim, gerou uma gurizada depressiva que se matavam, que viveu nas ruas de Los Angeles pedindo moeda. Então é uma coisa de louco. Mas eu gosto muito do movimento hippie, tá? Por isso que eu parei assim para falar. Revoltas de maio de 68, movimento feminista, né? Os feminismos, movimento das mulheres, movimentos homossexuais na época. E aquele material que o professor tem, tá trazendo, então, algumas partes. Ele não é completo, tá certo? Mas ele vai trazer... E aí, o que seria interessante, tá bom, gente? O que seria interessante aí? Tu por fora da aula, porque a gente não vai ter como fazer isso dentro da sala de aula, pegar um por um, sabe? Estudar um por um. No Brasil, gente, acho que eu vou dar uma pulada aqui, tá? Para falar um pouquinho dos movimentos do Brasil. No movimento do Brasil, gente, começou no campo, como o professor está te mostrando aí, né? Começou com as ligas camponesas, ok? Na luta da reforma agrária. Com a ditadura militar, as ligas camponesas acabaram, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, foram surgindo dentro da Igreja Católica grupos católicos marxistas. Embora hoje muitos católicos não conseguem entender como é que um católico pode ser marxista e um marxista pode ser católico, existe um grande grupo de progressistas cristãos que são progressistas, cristãos e marxistas. Por exemplo, então, Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele era um cristão marxista. E Paulo Freire, ele era um cara que ajudou também na fundação da SEBS, comunidades... Sabe essas... O bairro que a gente mora não tem uma igrejinha católica bem pequenininha, que é a igrejinha da comunidade? Essas igrejinhas da comunidade, elas nasceram na época da ditadura. Para quê? Para contribuir e para ajudar ali, né, principalmente na vida dos mais oprimidos. Ok? E que muitas igrejas SEBs foram perseguidas pela ditadura. Muitas foram. Né? Tinha a igrejinha católica, que nos fundos da igrejinha católica tinha a biblioteca clandestina. Então, lá na biblioteca clandestina, essas igrejinhas católicas faziam algumas leituras que, na época, eram leituras proibidas. Olha só, né? Não podia. Os militares não podiam saber que por trás, né, lá da sacristia, tinha cristãos ali, progressistas e marxistas, lendo Marx, por exemplo. De jeito nenhum, mas não podia. Aos poucos foi nascendo o MST, né, por volta ali dos anos 80, volta-se então, né? Isso já é período de democratização. Aqui a ditadura ela acaba, inicia-se então o momento de democratização. Vamos pensar que o movimento Direta Já. Robertita, você já viu a novela Rei do Gado? Olha, eu sei que é da minha época, tá? Ah, sim, o MST, com certeza. Ah, não, perfeito, né? Nesse sentido eu me lembro. Eu fiquei lá com a cabeça na SEBS, tá? Mas sim, Rei do Gado, perfeito, com certeza. Inclusive, a gente pode terminar com essa música, tá? Acho que dá para, no finalzinho da aula, a gente pode cantar, ó, Admirável Gado Novo. Que essa música, gente, ela tá falando, sim, do povo alienado e que precisa tomar uma consciência da sua alienação, né? É isso aí, vida de gado. Perfeito. Muito bom, olha só. Será que a gente termina a aula de hoje com uma musiquinha? Vamos cantar essa música então, só para relembrar. Do campo para a cidade, com o êxodo rural, vem o MTST, ok? Que vai buscar a reforma urbana. Então, por exemplo, né, segundo os dados aqui, eu também não quero largar um fake news, tá? Mas tu pode pesquisar isso também. Para cada
um morador de rua, hoje no Brasil, nós temos umas 5 casas onde ninguém mora. Totalmente desabitável, obras que pararam, né? E aí, claro, isso é um pouco, de certo modo, polêmico, enfim, posso entrar numa casa? Não posso, mas existe uma desigualdade, né? Pô, se a cada um morador no Brasil, tu tem aí 5 casas onde ninguém mora, e aí, claro, professor, mas o cara tem direito à propriedade. É óbvio que as pessoas têm direito à propriedade, liberdade e vida, né? E aí a gente pode refletir sobre. Então, o MST, ele é um movimento extremamente importante que traz essa questão, né? A questão de que, cara, tem muita gente sem teto e muito teto sem gente. Olha só que legal. Vou botar essa frase no meu Facebook. Tem muita gente sem teto e muito teto sem gente. Adorei. Muito bem, muito bem. E meu celular está acabando a bateria. Quantos minutos falta para bater? Manu? E tem muita gente com muitas casas, é verdade, Vanessa? Já foi, já o que? Já bateu? Já é 10 horas. Tá. Acabando então, por favor, paciência, paciência, povo. Paciência, paciência. Movimento estudantil, ok? Movimento estudantil. Já vou acabar. Sério, prometo. Não se promete, Mauro, as coisas, porque, enfim, a gente às vezes não cumpre. Mas eu vou tentar terminar. Movimento estudantil, gente, dentro das cidades, une, ok? Esse material tá para vocês também. E os movimentos do século XXI usando as estratégias da internet. Tá bom, turminha? Estratégias da internet. Tá? Então, olha só. Deveria seguir aqui, né? Mas já é 10 horas. Tem mais coisa aí, tá? De movimentos. Enfim, tá bom, gente? Ó, o impeachment da Dilma, fora Temer, os movimentos de 2013. Enfim, mas as ONGs, ó, o professor não falou. Então, por favor, gente, dá uma olhadinha no material, tá? Dá uma olhada no material para poder aí, ó. E a gente pode fazer aí uma parte 2, só que, vamos lá, né? Com o tempo que a gente tem. No próximo ano eu vou pedir 2 períodos para Roberto. Isso já está assim, especificado no meu coração. Próximo ano é 2 períodos, porque não tem condições. É muita coisa. Tá, gente? Então, o professor vai parar aqui de partilhar. Vou jogar a chamada e nós vamos cantar Admirável Gado Novo, então. Ok? Pode ser? Vamos cantar Admirável Gado Novo. Eu não vou mentir para vocês. Vocês sabiam que eu estava ensaiando Admirável Gado Novo antes? Tu acha que é? Aqui não tem quem sabe faz ao vivo. Isso é mentira. Eu estava ensaiando antes. Então, assim, ó, tu largou ali a deixa, eu vou cantar, então, vou tocar. Mas eu estava ensaiando antes. Não, o professor não é tão confiante assim. Jura? Tem condições. Copiar, então, aqui, presença da filosofia, tá, turma? Então, quanto tu vai colocando aí a tua... Vê se entrou aí. Vê se entrou. Consegui. Acho que entrou sim, entrou. Tá? Então, enquanto tu vai colocando tua chamada, o professor vai encerrando então a nossa aula com essa música. Muito bem, gente. Que a gente seja... Fala, Aline! Obrigado pela aula, professor. Foi muito boa, muito produtiva. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, mas essa aula só acontece porque vocês estão aqui, gente. Sempre contribuindo, colaborando, colocando coisas que o professor sabe, coisas que eu não sei e eu preciso estudar. É por isso que todo mundo aprende junto, né? Então o professor vai cantar uma musiquinha aqui para acabar a aulinha, então, tá? Eu tô com a cifra na minha frente, tá? Ô, senhor, não tá saindo o som do violão. Não tá saindo o som do violão, e por que daquela vez saiu? Não, da última vez também não saiu. Sério mesmo? Sim. Tu tá brincando que na outra vez só saiu voz? Sim, só saiu voz. É que eu acho que esse microfone do Meet, ele capta só a voz mesmo, não os ruídos. Ele cancela ruído. Espera um pouquinho. Pera aí. Não. Calma. Não, pera aí. Eu vou tentar resolver isso aqui. Pera aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Vê se agora sai o som. Saiu o som? Saiu só o comecinho e depois cortou o áudio.
o ruído mesmo, ele tá cancelando o ruído. Não tá saindo som do violão? Não. Mas que coisa chata. Ah, que sacanagem. Ah, mas aí não vai dar, aí não tem graça, né? Ah, não. Pera aí, última tentativa. Pera aí. Agora, vamos ver se sai. Saiu o som? Ah, já sei o que dá para fazer. Vai nos 3 pontinhos, Tá. depois clica em configurações. Ah, tu tá falando do Meet mesmo. No Meet. E coloca e desliga o cancelamento de ruído. Nossa. De nada, eu sou técnica. Não, sim, minha querida, mas eu não tô entendendo. Fala de novo. Tá, eu fui nos 3 pontinhos do... 3 do... pontinhos, configurações. Cara, onde é que tá isso, velho? Pera aí. Se eu te disser que não tem nada escrito configurações É aqui. uma das últimas opções. Aqui! Achei! Tá. Eu ia apresentar para tu Aqui. mostrar. Tá. E aí eu vou no áudio. Tu vai em cancelamento de ruído. Já vai no áudio e depois clica em cancelamento de ruído. E aí coloca para desligar. Saiu o som? Agora sim. Bianca! Uma salva de palmas pra Bianca! Barbaridade! Que legal! Tá, então agora vamos lá, então. Tá, agora, calma. Não, a gente ficou aqui 22h06, né? O que é 22h10 para nós? Tá? Tá saindo agora, então? Sim. Boa! Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe conter. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Tá ótimo! Beijo pra vocês, gente. Até a Professor, próxima. você não parou a gravação, não esquece. Boa noite. Boa noite! Tchauzinho, gente. Fiquem com o Papai do A Céu. gravação, professor. Beijo. Vou desligar. Boa noite, boa noite. Boa noite pra todo mundo!